A paz de Cristo a todos. A última semana de outubro e a primeira semana de novembro é uma semana que muitas pessoas mundo afora se preparam para o dia do Halloween, ou o Dia das Bruxas aqui no Brasil, no dia 31 de outubro. E posteriormente também é comemorado o Dia de Todos os Santos, no dia 1 de novembro, e dia 2 de novembro que é Dia dos Finados, onde pessoas oram pelas pessoas mortas. Porém, vamos ver um breve resumo sobre a origem do Halloween. É interessante entender que o nome é o derivado de All Hallows Eve, que significa véspera ou vigília de Todos os Santos. Ao contrário do que muitos pensam, o Halloween não surgiu nos Estados Unidos, mas sim na Irlanda, por meio de um festival celta chamado Samhain. Este festival comemorava o fim do verão, o começo do ano novo celta e as colheitas. O Samhain era um momento importante da visão de mundo celta, pois eles acreditavam que durante o festival, os limites que existiam entre o mundo real e o mundo sobrenatural deixavam de existir. Assim, os celtas acreditavam que durante o Samhain, os mortos do último ano vagariam pela terra para visitar os locais que viveram e rever seus familiares. Além dos mortos, os celtas que acreditam que outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, vagariam pela terra. Afinal, os limites entre o mundo real e o sobrenatural estavam suspensos. Por conta do festival, as pessoas iluminavam as vilas e os caminhos com lanternas e fogueiras eram acessas para afastar os maus espíritos. As pessoas andavam nas ruas usando máscaras e disfarces para evitar de ser reconhecidas pelos espíritos malignos. Outra forma de afastar os espíritos malignos era esculpir rostos macabros em napos. Essa comemoração pagã e muito popular, na Irlanda e no Reino Unido, chamou a atenção da Igreja Católica, pois quando a Igreja Católica começou a difundir o cristianismo pela Europa, uma das estratégias utilizadas foi a de se apropriar de características de cultura pagã e torná-las cristãs. Assim, no século VIII, o Papa Gregório III teve a ideia de alterar a data do Dia de Todos os Santos, que fazia menção aos santos da Igreja que haviam morrido, que era no dia 13 de maio, para 1 de novembro. Assim, as tradições pagãs do Samhain e as tradições católicas do Festival Romano dos Mortos se misturaram. A crença da época é que, no dia 31 havia uma conexão entre o mundo espiritual e o material, e por meio dos espíritos ruins fazerem mal para pessoas e para colheitas, a população realizava rituais, com pedidos aos mortos, revelações do futuro, como também o doçura ou travessura, onde buscavam de casa em casa, por pedaços de bolo, por troca de orações pela alma do morto daquela família. Posteriormente, essa tradição foi substituída por crianças fantasiadas. Atualmente, as comemorações contam com as caveiras mexicanas, alguns lugares usam. Porém, como o próprio nome já diz, no México é que são mais utilizadas, onde as pessoas oferecem a comidas e bebidas favoritas dos mortos e enfeitam os túmulos com flores coloridas. As caveiras mexicanas também entram como adereços decorativos, elas simbolizam a vida e são usadas para lembrar e homenagear as pessoas falecidas. Cabe destacar que, um dos símbolos do Halloween é a abóbora com velas dentro, que são chamadas de Jack-o'-lantern. Porém a história por trás delas se baseia no Jack, que era um alcoólatra que malandramente enganou o diabo, fazendo com que sua alma não pudesse entrar no inferno. Porém, quando morreu, Jack não podia entrar no céu, por conta da sua vida cheia de pecados. Sendo assim, ele foi condenado a vagar pela noite com apenas um carvão queimando para iluminar seu caminho. Jack colocou seu carvão dentro de uma abóbora esculpida, virando Jack-o'-lantern. Vale ressaltar que os celtas acreditavam em duas divindades, sendo elas, a deusa mãe e o deus cornífero, e por essa crença, os celtas realizavam festas ritualísticas em homenagem a essas divindades, além de iniciarem as pessoas nos preceitos da arte mágica. Repare, que neste pequeno resumo da história do Halloween, já nos deparamos com iniciações de magia e feitiçaria, bem como vícios como de álcool, sacrifícios, até mesmo pacto com o diabo e comunicação com os mortos. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, de forma a demonstrar para nós, o posicionamento de Deus frente a estes eventos? Note, que são 3 datas que são comemoradas, e em todas abrange os mortos. Vamos deixar bem claro, que a Bíblia não relata o termo Halloween, mas nós orientamos e nos deixar algumas ordenanças, acerca justamente de algumas práticas que são realizadas neste evento. Assim vamos analisar. Cabe destacar que, a comemoração tem o lado inocente das crianças, porém possui o lado ruim e muito perigoso, que a festa é utilizada por muitas pessoas para celebrar o mal e a morte.
aproveitam a data para o envolvimento com bruxarias e práticas ocultas, algo que a Bíblia nos adverte para nos afastar de toda forma do mal, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 22. Esta época é dado visibilidade às trevas, mas a Bíblia nos relata que Cristo não tem parte com as trevas, conforme João 1 versículos 4 e 5, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A Bíblia traz mais advertências quando lemos Deuteronômio 18 versículos 9 ao 13 diz que: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre-te se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor, teu Deus. Repare que Levíticos 19 versículo 31, reforça o que Deus já havia dito. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Tais atitudes só demonstra para nós cristãos que isso é nada menos que as obras da carne que são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, conforme o livro de Gálatas 5 versículos 19. É necessário viver como cristão verdadeiro, como Paulo advertiu os irmãos de Efésios capítulo 5 versículos 8 ao 11 que diz: porque, noutro tempo, erais trevas, mas, agora, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas, antes, condenai-as. Nossa obrigação como cristão liberto por Cristo é condenar tal prática. Entenda que não devemos condenar nossos irmãos que não estão libertos e praticam tal ato, tendo em vista que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14 versículo 12. Cristo já havia predito que a iniquidade iria se multiplicar, algo que se tornou tão comum, é algo perigoso. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 10 versículos 20 ao 23 diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, a não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Sendo este um dos motivos que Cristo nos adverte: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Conforme segunda carta aos Coríntios capítulo 6 versículos 17 e 18. O apóstolo Pedro na sua primeira epístola capítulo 1 versículos 15 e 16, nos exorta: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Para tais práticas, que são realizadas seja no Halloween, do dia de todos os santos e no dia de finados, onde muitos oram pelos mortos, alguns até na tentativa de contato com eles, por meio de feitiçaria, outros tantos já se iniciam no ocultismo e adoração aos espíritos das trevas. Cristo deixou em Apocalipse capítulo 21 versículo 8 uma advertência que diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Se você é cristão, entenda que muita coisa que a igreja aceitou, unindo o mundo pagão com o cristão, de forma a não perder seu poder e seu destaque, não agrada a Deus. Provérbios 14 versículo 12 afirma que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não troque sua coroa por um momento de diversão aqui na terra. Esses 3 eventos que se passaram essa semana, não agrada a Deus. Lembre-se que o que Cristo disse,
no capítulo 9 versículo 60 que diz: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Portanto, cabe lembrar que Cristo disse: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem, conforme Lucas 20 versículos 37 e 38. Basta cremos em Cristo, seguir seu caminho, seus mandamentos, para que tenhamos a vida eterna. Pois segundo João no capítulo 11 versículos 25 e 26 relata que o próprio Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Precisamos crer em Cristo, agirmos como ele agir, andar como ele andou, amar como ele amou, anunciar as boas novas como ele anunciou, e sempre caminhar em luz, ser a luz deste mundo, ser vivo, e não morto, como estas datas comemorativas comemoram. Que Deus abençoe tua vida, se revista de oração. Jesus te ama.